Você já sentiu aquela curiosidade sombria, quase irresistível, sobre o que aconteceria se alguém fizesse um pacto com o diabo? O que você faria se uma única assinatura pudesse conceder tudo o que você sempre desejou? Riqueza, poder, prestígio, mas à custa de algo que não tem preço, a sua alma. Hoje vamos mergulhar em relatos assustadoramente reais de pessoas que ousaram negociar suas vidas com forças malignas e o preço que pagaram. Olá, eu sou o arquivista e os arquivos obscuros que vou revelar estão repletos de vozes que sussurram histórias de ascensão meteórica e queda catastrófica. Elas falam de contratos assinados não com tinta, mas com sangue. Você tem a coragem de ouvir os testemunhos daqueles que negociaram com entidades? Prepare-se, porque algumas dessas histórias vão abalar suas certezas. Antes de mergulharmos nos abismos desses pactos, você precisa fazer parte do canal. Inscreva-se no Arquivo Mortis e se torne um iniciado. Antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí. O que você vai fazer enquanto escuta essas histórias? Ficar sozinho? Procurar companhia? Vamos descobrir juntos. Eu sou o arquivista, e estes são os registros proibidos. O primeiro relato que vou contar hoje é de um homem que entrou em contato comigo e que me autorizou a partilhar sua história, sob a condição de que suas informações fossem omitidas. Vou chamá-lo de Léo. Léo não cresceu no interior, mas num conjunto habitacional da periferia de uma grande cidade. Aos 18 anos, tomado pela raiva de sua condição e por uma ambição que queimava por dentro, ele decidiu que faria qualquer coisa para sair dali. A inspiração veio de um livro velho que achou num ferro velho, um pacto obscuro sobre entidades do fogo e do ouro. O ritual aconteceu no vão abandonado de um viaduto, num sábado à meia-noite. Seguindo as instruções, ele desenhou um círculo numa lona no chão, com um giz de lousa misturado com seu próprio sangue, colhido de um corte profundo na palma da mão. No centro, acendeu uma vela de sebo e queimou uma foto sua, onde aparecia sorrindo ao lado da família e uma mecha de seu cabelo. O que ele invocou não tinha um nome bonito nos livros. Era referido apenas como o Forjador. A promessa era direta. Em troca de lealdade e de uma pequena contribuição mensal, ele receberia o Caminho Dourado, um pacto que abriria suas rotas para o sucesso e a prosperidade. E funcionou. Em poucas semanas, conseguiu um estágio em um dos maiores escritórios da cidade. Em meses foi promovido, chamando a atenção de um dos sócios. Em um ano, já era visto como uma promessa brilhante, ganhando mais do que seus pais juntos. As portas pareciam se escancarar sozinhas. As pessoas se aproximavam, o tratavam com uma simpatia quase hipnótica, como se todos estivessem, de fato, entrando na sua sintonia, quase que de forma obsessiva. Mas a primeira oferta mensal foi o que começou a corroer sua alma. O forjador não queria dinheiro. Ele pedia que Léo sabotasse um colega de trabalho. A princípio, coisas pequenas. Esconder um relatório importante, espalhar um rumor inofensivo. Léo cumpriu, justificando para si mesmo que o colega o tratava com desdém e com soberba. Era cada um por si. O colega, um homem chamado Ricardo, foi demitido por incompetência. A recompensa veio rápido. O sucesso de Léo cresceu na medida exata da desgraça de Ricardo. Isso trouxe uma sensação de impunidade para o coração dele. A segunda oferta exigida pela entidade maligna foi ainda pior. Ele deveria plantar provas falsas de que outro colega, um concorrente direto seu a uma promoção, estava desviando recursos. Léo hesitou, mas pensando em se livrar de um concorrente e o medo de perder tudo que conquistou, falou mais alto. Ele cumpriu a oferta. Desta vez, a vítima não foi apenas demitido. Ele foi processado pela empresa. Com este ato ainda mais cruel, Léo chegou ao topo. Tinha o cargo, o carro do ano, o apartamento na área mais nobre da cidade. Mas a terceira oferta mensal o paralisou. A entidade, enchendo o apartamento de luxo de Léo com uma força perversa sufocante,
Exigiu que ele incriminasse o único amigo que tinha feito na empresa, o único que sabia de sua origem e ainda assim o tratava com lealdade e gentileza verdadeira. O problema é que Léo sabia que seu amigo era casado. Recentemente havia se tornado pai de seu terceiro filho e, além disso, ajudava com o sustento dos pais idosos. Incriminá-lo, causar sua demissão e talvez prisão acabaria não apenas com a vida dele, mas de toda a sua família. A recompensa dessa traição, o forjador contou rindo: se tornar sócio no negócio. O preço seria a destruição de várias vidas. Uma vida que ele sabia ser íntegra e inocente. Ele me contou isso com a voz embargada. Naquela noite, no seu apartamento de luxo, ele olhou para as próprias mãos e não viu mais apenas a cicatriz do corte do ritual, mas a sujeira das suas ações. Percebeu, tarde demais, que o pacto nunca foi sobre dar sorte e sucesso. Era sobre corromper, destruir. O demônio não queria sua alma num grande gesto. Ele a queria aos pedaços, destruída pela própria consciência de Léo. E o pior, destruindo o máximo de vidas que conseguisse. A ascensão pelo ritual do caminho dourado significava pisar em todos que cruzassem seu caminho, não importante quem caísse no processo. O preço não era uma oferta, dinheiro ou bens. Era a própria humanidade, bondade e pureza dele. Ele não cumpriu a terceira oferta. A culpa e consciência pesada não permitiram. Desfez o círculo de giz da lona que mantinha num altar discreto em seu apartamento. E no dia seguinte, tudo desmoronou. Os boatos que ele espalhou voltaram para ele, amplificados. As provas que plantou foram misteriosamente descobertas em seu próprio computador. Foi demitido de forma humilhante, e a queda foi mais rápida que a ascensão. Hoje, Léo vive com um parente, tentando se reconstruir. Ele não ouve mais vozes, não vê sombras. O silêncio, ele diz, é a pior parte. Porque no silêncio, ele é forçado a lidar com a culpa de todas as vidas que arruinou para alimentar um pacto que ele mesmo buscou. O relato que se segue não é sobre quem fez o pacto, mas sobre quem tentou quebrá-lo. Esta história me foi contada em segredo por uma mulher que chamarei de Sofia, e é um aviso para quem acredita que é possível enganar o que já nasceu do engano. Sofia era uma artista talentosa, mas invisível. Após anos de fracasso, ela procurou uma senhora de uma tradição antiga, que realizou um ritual de abertura de caminhos. A entidade invocada se chamava Ateselã. O pacto era que, em troca de cada nova obra de sucesso, Sofia entregaria uma memória feliz de sua infância. Funcionou. Suas exposições lotavam. Sua técnica se refinou magicamente. Mas com cada triunfo, um fragmento de sua própria história se apagava para sempre. Ela não se lembrava mais do primeiro abraço do pai, do cheiro da comida da avó, da sensação de ganhar seu primeiro prêmio escolar. O desespero cresceu à medida que seu passado se tornava um álbum em branco. Ela então buscou um médium renomado, um homem que se dizia capaz de costurar almas. O ritual de quebra do pacto foi complexo. 7 velas brancas, um banho de ervas amargas e a invocação de um espírito guardião. O médium explicou: a tecelã tece com a linha da sua história. Para se libertar, você deve oferecer uma nova linha, ainda mais forte. A solução parecia simples. Ela deveria criar uma obra-prima, uma única pintura na qual canalizaria toda a alma que lhe restava. Esta obra, consagrada a forças superiores, seria o resgate final. Sofia pintou como uma possessa durante 1 mês. A tela era um autorretrato distorcido, cheio de dor e verdade. No final, estava exausta, mas esperançosa. O ritual de libertação foi marcado. A pintura foi queimada em um caldeirão de prata, enquanto o médium recitava palavras de desligamento. Por um instante, Sofia jurou que sentiu um peso físico deixar seus ombros. Uma paz que não conhecia há anos a invadiu. Ela achou que estava livre, mas a Tecelã é uma entidade de nuances. O pacto foi quebrado sim. As memórias roubadas, porém, não voltaram.
Ela havia recuperado o controle futuro de sua alma, mas o preço passado estava pago. E havia uma cláusula não dita. A criatividade que a entidade lhe concedeu era urdida com as mesmas linhas das memórias perdidas. Sem elas, sua inspiração secou. Sofia estava livre da dívida, mas também estava vazia. Ela podia viver uma vida comum, mas nunca mais criaria uma obra extraordinária. A liberdade que ela conquistou foi a liberdade de ser ninguém. O vazio que sentia agora era todo seu, não mais imposto por uma entidade. A maldição transformou-se em uma condição humana comum. O arrependimento e a nostalgia por um passado que ela mesma vendeu e que nenhum exorcismo poderia devolver. Ela me escreveu com um pesar de cortar a alma. Arquivista, pior do que ser um escravo, é ser um ex-escravo que não sabe o que fazer com sua liberdade. Eu lutei contra as sombras para recuperar minha luz, mas minha luz já não projeta mais nenhum brilho. Caros ouvintes, a situação vivida por Sofia mostra o perigo fatal de subestimar a lógica retorcida do mundo oculto. Quebrar um pacto não é como cancelar uma assinatura. É uma renegociação perigosa, onde você já partiu da posição de quem um dia foi tão desesperado que vendeu um pedaço de si. E o que quer que esteja do outro lado, nunca, jamais esquece esse fato. O próximo relato, meus caros ouvintes, mostra o perigo fatal do mundo oculto. Este relato me foi enviado por uma mulher que chamarei de Karina. Na época, ela tinha 16 anos e vivia com a família numa zona rural. Ela e sua família viviam em uma casa muito simples, se sustentando do campo. Seu irmão Roberto nunca aceitou a vida mais humilde que a família levava. Com o tempo, Karina percebeu que o seu irmão, já maior de idade, havia se envolvido com um grupo de homens de uma cidade vizinha. Muita gente falava que eles não eram pessoas boas. Haviam muitos rumores em volta desse grupo de que eram violentos, maldosos e até de que eles eram envolvidos com coisas erradas. Logo que os pais souberam, foram conversar com Roberto, aconselhar que não se envolvesse com esse tipo de gente. Roberto não quis ouvir. Falou que as pessoas estavam inventando história e que ele já era adulto e sabia o que estava fazendo. Os pais, mesmo apreensivos, deixaram o assunto para lá. Foi então que uma amiga de Karina, numa festa de amigos da escola, a puxou para um canto e contou em voz baixa que tinha escutado por aí que esse grupo e Roberto estavam envolvidos com coisas satânicas e rituais de magia negra. Karina relatou que na hora não acreditou. Achou que era fofoca do povo. Mas desde que a amiga veio lhe alertar, algo ficou em alerta na sua mente. Ela foi percebendo mudanças muito bruscas no irmão. Ele passava a maior parte do tempo sumido, com o grupo. Já não conversava mais e quando falava era curto e grosso. Se tornou mais explosivo, agressivo. Um dia, Kária estava arrumando a casa e quando foi guardar as roupas do irmão no armário do quarto dele, encontrou um papel amassado dentro de um bolso de uma calça jeans. No papel, estava escrito a data deste mesmo exato dia, e embaixo dizia Galpão Velho, 1 da manhã. Escrito com uma letra bem pequena, no canto inferior do papel, estava Abrir os caminhos da riqueza. Karina ficou muito confusa. Não entendeu o que significava a frase que estava escrita, mas na mesma hora entendeu de que galpão estavam falando. O Galpão Velho era como todo mundo da família e alguns amigos que frequentavam a casa chamavam o galpão mais afastado e antigo do lote da fazenda. Há muitos anos não estava mais em uso, desde que ela era uma criancinha. Servia mais como um tipo de depósito. Quando precisavam deixar algo guardado e estocado, ela se perguntou por que seu irmão parecia ter um encontro marcado no Galpão Velho. E o que mais trouxe curiosidade foi o horário, já tão tarde e na madrugada. Karina até chegou a debater se apenas deixava para lá e esquecia. Parecia muito estranho. Ela se perguntou se poderia ser um encontro romântico entre o irmão e alguma garota. Mas a frase Abrir os caminhos da riqueza ficou fixa na sua mente. E se o irmão estivesse metido com algo ruim? Drogas e tráfico? Karina ficou dividida, mas a curiosidade falou mais alto que o medo. Ela notou que era uma sexta-feira 13.
Na época, ela não sabia a relevância, mas ainda assim resolveu descobrir. Neste mesmo dia, Karina fingiu que havia ido se deitar. Ficou coberta, escondendo que não estava de pijama, e sim de camiseta e calça. Deixou o relógio perto e ficou de olho nas horas. Quando deu perto de 1 hora da manhã, se levantou e saiu de casa escondida. Ela seguiu a pé até um galpão abandonado nas terras da família. Era relativamente distante, mas sem tanto problema de ir a pé. Quando chegou perto, notou que havia luzes emanando de dentro, passando pelas frestas de madeira. Karina se aproximou lentamente e sem fazer barulho, se encostando perto de uma abertura entre duas tábuas e conseguindo enxergar o que se passava dentro. O que ela viu pela fresta a gelou de medo. Ela ficou paralisada vendo uma cena explícita de tortura se desenrolando bem na sua frente. Algumas velas estavam acesas, fazendo com que ela conseguisse ver vários homens em círculo no centro do galpão, entre caixas e maquinário antigo. No centro, amarrada a uma cadeira, estava uma jovem que Karina reconheceu e sabia que trabalhava no corte de cana local. Ela havia desaparecido 3 dias antes. Era o assunto do momento na cidade. A moça estava pálida, suja, com cabelos desgrenhados e com vários machucados no corpo e no rosto. Os homens, todos que faziam parte daquele grupinho da cidade vizinha, estavam vestidos com roupas comuns. Eles estavam falando em conjunto, repetindo algumas frases, de forma grave. Apesar de Karina relatar que não se lembra exatamente de tudo que foi dito, ela se recordar de ouvir: o sangue abre o caminho. A dor traz o desejo. A vida compra a vida. Karina ficou congelada, sem conseguir desgrudar os olhos de tudo. O ritual foi uma sequência de torturas. Um deles, que parecia o líder, fez um corte no braço da jovem com uma faca de cozinha comum, recolhendo o sangue num pote que ele segurava. Outro, em seguida, queimou um punhado de ervas, colocou a fumaça densa bem no rosto da garota, fazendo ela tossir sem ar, e logo em seguida esfregou em seu rosto, queimando a pele. O clima era de violência contida, uma encenação macabra com um objetivo muito claro: extrair algo daquele sofrimento. Eles seguiram machucando a garota. Karina não soube dizer quanto tempo passou, o choque provavelmente fazendo com que ela perdesse a noção do tempo. O ápice veio quando Roberto, sob o olhar pesado, silêncio e de expectativa dos outros que o encaravam, foi empurrado para a frente. O líder entregou-lhe a mesma faca. Karina tremia, pedia na mente que Roberto não fizesse nada, só largasse a faca e corresse. Mas apenas viu, impotente, o irmão levantar a faca, fazer um corte profundo na palma da própria mão e, em seguida, pressioná-la contra a testa da jovem, deixando uma marca de sangue. Um dos homens contou rindo que esse era o gesto de assinatura do pacto. Um outro garantiu que a promessa era de que a energia da morte dela se transformaria em fortuna concreta para todos eles. Ao ouvir eles falarem de morte, Karina ficou em pânico. Entendeu o que ia acontecer. Eles iam matar aquela pobre moça. Então, nauseada e em pânico, ela fugiu sem se importar se dava para ouvir ela correndo ou não. Ela só quis fugir dali, correr para longe. Depois de um tempo correndo, ela chegou em casa. Foi para seu quarto e chorou a noite toda, pensando na crueldade do que viu, com medo e paranoia de que a qualquer momento eles aparecessem e a levassem para o galpão. Ela não queria acreditar que viu um assassinato em processo. A noite passou e ninguém veio atrás dela. Karina percebeu então que eles não notaram a presença dela, que eles não sabiam que outra pessoa viu o que fizeram. Assim que amanheceu, ela conseguiu sair do estado de pânico e foi acordar os pais. Contou tudo a eles. Os dois ficaram aterrorizados. Claramente, eles sabiam do que esse grupo de homens era capaz. Hoje, Karina sabe que os pais escutaram coisas horríveis destes homens, que eram criminosos. No fim, com medo pela vida dela e com medo do que os homens e Roberto pudessem fazer, não foram à polícia. Pediram para que ela nunca contasse o que aconteceu para ninguém. Com os anos, enterraram o segredo. A jovem foi encontrada morta uma semana depois, num matagal,
com sinais de violência. O caso foi arquivado por falta de provas. Roberto, em poucos meses, conseguiu um emprego em outra cidade e sumiu, sem olhar para trás. Karina não teve mais contato com o irmão, nem queria. Soube que ele subiu de vida. Ouviu que ele se tornou um homem frio, agressivo, alcoólatra e que usa substâncias. Vive numa casa grande e com muito dinheiro, mas sozinho e paranoico, achando que todos querem tirar seu dinheiro e roubar suas posses. A sorte dele é coberta pelo sangue daquela mulher e pelo peso do silêncio da família. Karina até hoje carrega a culpa por nunca ter denunciado o irmão. Até hoje tem medo. No fim, o pacto mais terrível é aquele que transforma pessoas comuns em monstros por uma promessa de conforto material. Estes relatos não são ficção, são gritos abafados pelo tempo, ecos de escolhas irreversíveis. Se alguma dessas histórias fez você parar por um momento e olhar para as sombras do seu próprio quarto com outros olhos, então cumpri meu propósito. Agora a vez é sua. Comente abaixo. Não mexo com o desconhecido, se entendeu o recado final desses relatos. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir estes avisos. Às vezes, um simples compartilhamento pode evitar uma tragédia. E se você tem uma história real para contar, algo que viu, viveu ou testemunhou, envie e se torne um agente. Vou deixar o e-mail de contato na descrição dos vídeos. Cada relato verídico trazido pelos nossos agentes fortalece nosso arquivo. Não deixe de assistir aos outros vídeos que aparecem na tela. Há histórias ainda mais perturbadoras esperando por você. Aos que chegaram até aqui, meus agradecimentos. E lembrem-se, algumas portas, uma vez abertas, não podem mais ser fechadas.